Fala aí, galera, beleza? Professor João Neto aqui com vocês, junto com o professor Leon. Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? E aí a gente está nesses comentários aqui para te ajudar, tá certo? Para fazer com que vocês entendam mais ou menos quais são os conteúdos que foram cobrados nessa primeira aplicação da prova, né? Preparar também o pessoal da região metropolitana de Belém, que vai fazer a segunda aplicação dessa prova, e saber o que que você pode levar da primeira prova para a segunda prova, né? Para a segunda Sim. aplicação, e te preparar também, você chegar lá cada vez mais preparado. A gente entende, né, Joel, que essa primeira prova ela pode servir até mesmo como uma base, para o aluno dar uma estudada, né, dar uma resolvida nas questões, entender um pouco sobre a estrutura do item e ver também as habilidades e competências relacionadas em cada uma delas para que possa vir a ser uma ferramenta a ajudar, né, a somar com o que já aconteceu durante o ano, né, com o desenvolvimento desse aluno durante um ano no estudo. Boa. Então, a gente vai mostrar aqui, apresentar para vocês as questões, e aí a gente vai comentando os itens e também mostrando uma resolução, aqueles itens que foram mais tranquilos, outros que precisavam de um conhecimento mais técnico para você conseguir fazer a resolução, beleza? E a gente vai começar aqui com o caderno da prova azul, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí o Leão também fica à vontade aqui para escolher quais questões ele pode começar. Vamos começar da primeira mesmo, João. Cadê? A 91 é de cinética química. Aqui, né? Ah, Isso, verdade, isso. tinha passado, não tinha visto. Essa questão aí, ela é uma questão interessante porque a gente costuma trabalhar muito a ideia do carvão ativado na parte de estação de tratamento de água, né? Que é uma das etapas de filtração das estações de tratamento de água. Tu tens a filtração a seixo, a filtração da areia fina e tu tens a última que é a do carvão ativado, que vai falar justamente com a parte das ideias organolépticas, né? Que são as partes eh, de materiais orgânicos, o odor, até mesmo o gosto, o sabor da água, né? Que ele é retirado justamente por conta dos seus poros. Então, assim, durante esse texto desse item, ele fala basicamente sobre isso. Ele explica sobre a porosidade, que é uma propriedade da química geral também. Então, eu achei interessante esse item porque ele não é só de cinética química, é um item que vai falar também sobre a parte de propriedade geral da matéria. Então, é bem interessante porque começa com química geral, vai para fisicoquímica, dá uma trabalhada bem legal aí sobre esse assunto. Boa. E aí, os temas que a gente poderia abordar aqui é falar um pouquinho sobre a parte técnica, né, a gente fala, por exemplo, sobre essa ideia do carvão comum e do carvão ativado, que é o que a gente utiliza nos filtros, né, Sim, e aí a gente fala sobre essa palavrinha aqui, ó, adsorvida, que além de fazer o processo de absorção, é ficar em contato ali naquela superfície. aderência, É uma né? aderência Dá uma isso, no aderência. sentido de aderência. É uma E, palavra que o aluno não está muito acostumado e ele acaba se perdendo. "Pô, é, será que é a mesma coisa que absorver?" eu costumo falar muito sobre essa diferenciação na questão do volume. Quando tu absorve, tu aumenta o teu volume. Quando tu faz um processo de adsorção, o volume permanece o mesmo. Então, tu não tens essa diferença. E aí, as alternativas, elas te dão, né? E a ideia interessante para a gente é ficar ligado no que está pedindo o enunciado do nosso item, né? Como, como ele fala sobre. Chegou aqui o príncipe da biologia, né? Aí ele pergunta qual a característica do carvão ativado explica sua maior eficiência nesse Eu queria processo. tocar nesse ponto aqui, Leon. E assim, quando a gente fala do ponto de vista, né, da química aqui, ó, maior eficiência, dependendo do conteúdo como conteúdo de cinética, meio que a velocidade da reação, ela torna essa maior eficiência, né. Sim, Se dá sim. num sentido de uma questão, por exemplo, até industrial. Por exemplo, numa indústria que a gente quer aumentar a eficiência de um processo, está relacionado com o aumento de velocidade. Porque quanto mais rápido uma reação acontece, mais produto rapidamente é formado, mais você Isso. pode vender, menos você gasta naquele processo. Mais interessante E para a gente e né? exatamente. E aí a gente tem alguns fatores que vão justamente acelerar a velocidade das reações, que a gente comenta que são 5, né. 5: concentração, temperatura, pressão, superfície de contato E o e o catalisador. catalisador, tá E certo? é importante a gente frisar, Joel, que caiu uma questão sobre catalisador, que foi aquela questão do gráfico, né? A gente já consegue E relacionar a gente também a consegue partir dessa, né. relacionar a partir dessa daí, porque a gente fala sobre energia de ativação,
e fala sobre a velocidade da reação química e de uma forma bem clara, né? Precisa lembrar, não confundir fatores que afetam a velocidade da reação com deslocamento do equilíbrio, Isso, que porque também foi cobrado nessa é, prova, né, e então meio que tá ali sempre no mesmo e contexto. sempre vem, nas alternativas de deslocamento de equilíbrio, uma possibilidade de tu marcares catalisador. Ele te dá essa alternativa porque ele entende e pede para que tu consigas diferenciar os dois. Então, fatores que afetam a velocidade de uma reação e, deslocamento de equilíbrio, né, que é o princípio de Le Chatelier, são coisas completamente diferentes e que a gente precisa Perfeito. ter essa noção na hora da análise das questões, né? Lembrar também daquele conceito, né, superfície de contato se envolve com tamanho, mas a gente tem que saber analisar, porque superfície de contato é uma análise e tamanho é outra. Sim, Não é porque ele tem um maior tamanho que ele vai ter a maior superfície de contato, justamente ao contrário. Tem aquele, não gosto muito dessa palavra, mas serve para um aluno entender, aquele macete, que é quanto menor, quanto mais em pó, quanto mais quebrado, maior vai ser a superfície de contato. Isso vai tornar mais eficiente a reação, maior vai ser a velocidade daquela reação. isso. E aí por isso que a gente tem como gabarito, Letra D, letra D, superfície. superfície na ideia de superfície de contato, não é isso? Essa daí eu acho que foi uma Uma questão questão. fácil até, a gente conseguiu trabalhar bastante com nossos alunos, eu acredito que quem prestou atenção, a maioria ali dos nossos alunos, com É, certeza, foi uma questão porque tem a questão de acessível. atenção também, às Sim. vezes o aluno fica perdido, tá nervoso na hora da prova e E, ó, acaba e tu não pode perceber, Joel, antes da gente passar aqui para outra questão, e como eu falei da relação dela com a parte de química geral, tu pode ver que a letra A, a letra B, a letra C e a letra E, elas fazem parte de daquele assunto de propriedade da propriedades, né? matéria, né. Propriedades da matéria, partes específicas. A massa, a propriedade geral, dureza, densidade e condutividade são propriedades específicas físicas. Então, assim, ele fez uma relação direta mesmo com a propriedade geral da matéria da parte de química geral. Realmente. Vamos lá, seguindo, vamos para a próxima. Procurar aqui, o que que a gente tem mais, deixa eu ver aqui. Eu não decorei a sequência, até porque a gente mudou aqui, ó, a gente tá resolvendo a partir da prova azul, eu não sei como é que tá a sequência. Vamos ver qual é a próxima aqui. Acho que eu poderia ir direto lá para aquela questão de cinética também, que a gente Sim, já consegue relacionar os se eu 2, não me né. engano, ela é a última, Joel. Eu vou abrir aqui no meu celular essa Vai prova, acompanhando aí para a também, né. gente ir acompanhando junto. É uma que tem a questão do gráfico, né. Deixa eu ver aqui. Hum. Aqui, ó, achei. Aqui, pessoal, questão 127 da prova azul, vai falar de uma reação onde uma substância A vai ser transformada em uma substância B, é realizada na presença e na ausência de uma enzima. E aí isso é interessante falar para vocês, né, que a gente consegue relacionar aqui com a biologia. Quando a gente fala, assim, de enzima, pessoal, para quem não lembra, tá, as enzimas são catalisadores biológicos, né. Então no nosso corpo, todos os nossos processos de ativação, de reação, são feitos a partir de enzimas. Então tudo Sim, que a gente tem emocionalmente, por exemplo, é ativado a partir das enzimas, tá bom? Então as enzimas são os catalisadores na biologia, no corpo humano. Então o aluno tem que saber esse conceito aí também para facilitar a análise dele, beleza? sim. E aí, quando a gente fala sobre essa parte aqui da cinética, né, química, a gente tem a interpretação da própria do próprio gráfico, É, antes de tu passar aí, Joel, eu queria só dar uma né, considerada aqui na parte isso aqui, fica à vontade. do, do, do texto mesmo, do próprio texto da Tá. questão, porque bem que ele fala, olha, considere que no gráfico a variação de energia ao longo dessa reação, aí ele fala aqui, ó, a linha contínua que representa o avanço da reação na ausência da enzima e a linha pontilhada na presença da enzima. Então, como a gente falou que a enzima ela vai ser um catalisador para a gente, então eu posso dizer que essa linha pontilhada é aquela que vai ter o catalisador, certo? Boa. Automaticamente, aquela que não tem a enzima, é uma reação que acontece de maneira normal, poderia até dizer que é uma etapa lenta, Isso. que tem a quantidade de energia de ativação normal, então é aquela que não tem o catalisador. Então, cara, aqui já daria para a gente ir analisando as alternativas com mais facilidade, né? Porque tu já tens a ideia da linha pontilhada e já tens a ideia da linha contínua. Se você observar aqui, ó, não tem uma mudança, né. Aqui não, a gente não consegue perceber a mudança, por exemplo, nesse sentido.
Você observar aqui, ó, a linha pontilhada seria com o catalisador e a linha inteira aqui seria sem o catalisador. Tem essa diferença. E aí a gente sabe como conceito que é a função do catalisador, que é justamente diminuir a energia de ativação. E aí a gente tem que lembrar aqui, quando a gente tem um gráfico aqui, pessoal, vou fazer aqui bem por cima, só para a gente entender, que o conceito do catalisador é o seguinte, ó, é uma substância que ela é adicionada numa reação, então aqui eu vou colocar reagentes, aqui eu vou colocar os produtos. Quando a gente vai analisar o catalisador, a gente precisa observar do patamar de energia dos reagentes até o ponto mais alto, beleza? Isso aqui que seria a energia de ativação, que é a ação do catalisador, é aí que ele vai agir. E como conceito, a gente sabe que quando a gente adiciona uma enzima, um catalisador, ele vai diminuir essa energia. Então, o sentido é que a linha pontilhada tem que ter uma crista, um tamanho, né, dessa Menor. onda aqui, vamos dizer assim, ela tem que ser menor, Menor do que beleza? Ela tem que diminuir, ó. seria basicamente uma etapa rápida, né? Isso, exatamente. E essa diminuição desse tamanho é justamente o que mostra pra gente uma reação com o catalisador. Seria mais ou menos aqui, ó, esse tamanho aqui, beleza? Justamente mostrando a diminuição da energia de ativação. E aqui nas alternativas a gente pode ver que aquela que mostra essa diferença aí entre a nossa tem 2 cristas, né, vamos dizer, 2 cristas diferentes, uma maior e uma menor, é a letra C, né, que Boa. tem a energia de ativação da energia normal, né, da etapa lenta, que é aquela sem a presença das enzimas, e essa pontilhada que vai ser a que tem o catalisador. Mostrando bem aqui a É, diminuição, ó. Diminuiu diminuição, aqui esse gasto de energia para a reação acontecer. beleza? Boa? Eu queria ver, Joel, a questão 121 da prova azul mesmo. É, 121. acho que é uma questão interessante, porque ela trabalha sobre aqui, bem aqui. Ela trabalha sobre um tema que é a parte de reação de neutralização, que a gente costuma falar muito durante as aulas, durante o ano, que é exatamente, fiquem atentos